Olá a todos, apresento o Nicolas. Eu me chamo Adailton e sou pai do Nicolas. Em 2009 foi diagnosticado o Nicolas com uma doença chamada doença de Alexander. De lá para cá nós tivemos muitas histórias, alegrias, tristezas, e isso eu quero compartilhar com vocês nessa série. Pais especiais, seus filhos, suas histórias. Olá, estamos juntos mais uma vez, no mais um vídeo, Pais Especiais, Seus Filhos, Suas Histórias. Esse vídeo eu quero contar um momento em que nós vivemos ali com o Nicolas antes que ele fizesse a operação de traqueostomia. O vídeo mostra como que o Nicolas então engoliu esse anel. É uma história ao mesmo tempo engraçada, mas um pouco que nos deixou aflitos ali quando descobrimos a respeito desse momento em que vivemos ali, de um certo desespero, até que tudo se normalizasse novamente. Antes de mostrar para vocês o raio-x, o que aconteceu no vídeo, eu quero estar juntamente com o nosso parceiro Marcelo, fisioterapeuta do Nicolas, explicando sobre o oxímetro. Um aparelho muito importante para você que tem um filho, uma filha, para você que tem ali um parente, uma pessoa querida, aos seus cuidados. O oxímetro é um aparelho importante que pode nos auxiliar sobre ali o andamento dos sinais da pessoa que não pode se expressar, que não consegue se expressar, como foi no caso do Nicolas com esse anel, tá bom? Vamos então ao nosso breve relato com o Marcelo, a breve entrevista com o Marcelo sobre os 3 tipos de oxímetros que o mercado nos oferece. Vamos lá então? Bom, dando sequência ao vídeo, eu dei uma introdução agora no vídeo e agora eu quero chamar o Marcelo, que já tem um vídeo no nosso canal aí dele explicando mais a fundo sobre a massagem. E agora eu quero que o Marcelo explique sobre os 3 tipos de oxímetros que tem. Porque no caso desse específico, lógico que quando o Nicolas engoliu o anel, nós não tínhamos o oxímetro. Mas foi muito para quem tem filho, criança especial, que não conversa, a função do oxímetro, que é um dos aparelhos importantes que nós pais temos para nos ajudar, nos auxiliar sobre o comportamento das crianças, jovens, adultos que não falam. Então, o oxímetro é um dos aparelhos que nós temos que nos auxilia ali e mostra, né, Marcelo, como que a criança se porta, como ela não fala, mas o oxímetro ele dá alguns parâmetros. Sinais vitais bem... Isso, os sinais vitais que vai nos ajudar. Eu queria que o Marcelo então falasse sobre os 3 tipos de oxímetros que nós temos aí. Marcelo, com a palavra aí, fica à vontade. Vamos falar de 3 tipos de oxímetros, né, que nós usamos no dia de hoje. Vale lembrar que o que é o oxímetro? Na verdade é um equipamento que ele vai medir a concentração de oxigênio no sangue através da luz, que ele tem uma luz óptica. Ele vai verificar a concentração de oxigênio dentro do capilar sanguíneo. Então ele mantém essa informação para a gente, e nós temos hoje no mercado 3 tipos, né? A gente viu aí que hoje é muito comum as pessoas comprar um oxímetro doméstico, que é aquele pequenininho que a gente utiliza em casa, de dedo. Ele é bem mais prático de usar, só que ele vai dar apenas duas informações, que é no caso a saturação e a frequência cardíaca.
A função óptica, te cortando um pouquinho, você desculpa, Marcelo, é tem aqui o infravermelho que aparece aqui, ó, que é vermelho, lógico, né? Infravermelho já disse, mas ele vai fazer a leitura no dedo aqui, tá? Pode continuar, Marcelo. E aí nós temos esse mais comum, que o pessoal comprou, vem comprando aí aderindo, e nós temos agora esse modelo aqui, ó. Eu vou tirar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. É um aparelho bem bacana utilizado hoje para pacientes de home care. Ó. E aqui eu consigo ter as informações de saturação, a frequência cardíaca. Ele me dá todo como se fosse um computadorzinho mesmo, o horário, ele me dá alarme, eu posso configurar. Essa é uma grande diferença em relação ao oxímetro de dedo. Com esse aqui eu consigo verificar até os alarmes que ele me apresenta. Caso o paciente ele teve uma queda de saturação, eu vou navegando ele tem as leituras aqui, ó, e eu consigo navegar todas as informações e o ajuste do Nicolas aqui. Eu posso verificar e depois retornar normalmente. Então aqui ele me dá a saturação, a frequência cardíaca e os alarmes, toda a parte informativa que eu preciso no atendimento domiciliar. Esse é o chamado oxímetro de mesa. Um oxímetro desse hoje está valendo mais ou menos quanto, Marcelo? Em torno de R$4.000. R$4.000. O de dedo você encontra entre 80, 120 até 240. Depende do modelo que você tem. Depois eu vou estar colocando. Agora eu queria que o Marcelo falasse sobre o oxímetro, o aparelho que tem nos hospitais, né? Então, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Esse aqui é mais realmente o que tem, eu já passei para vocês. Nos hospitais, a gente vê quando você chega lá na UTI ou numa ala, num PS, a gente vê muito aqueles monitores, né, na bancada. É um monitor multiparâmetro. Ele é um oxímetro também. Ele tem ali a frequência cardíaca, saturação, ele me permite ver pressão arterial. Em alguns casos também, até quando o paciente tem um monitoramento por pique, ele tem um sensorzinho, ele vai também me dar a pressão no multiparâmetro, que é aquele monitorzinho que a gente vê muito comum em UTI, em PS, aí, nas emergências nos hospitais. Então a gente tem esses 3 equipamentos que favorecem o nosso dia, tanto profissional e também na residência aí, para você saber os sinais vitais aí de imediato. O oxímetro já daquele dos hospitais, ele é muito mais completo, né, Marcelo? Muito mais. Ele serve para dar muito mais sinais, parâmetros, também ligado ao oxigênio, ligado quando a pessoa tem aqueles os monitores, né, do tem peito, isso ele tudo. Faz, então, em alguns casos eles fazem até o eletro, ele já passa as ondas cardíacas também na tela em tempo real. Alguns casos de pessoas deficientes dentro de casa, né, tem alguns locais que tem esse aparelho em casa, mas o mais usado é o oxímetro de mesa, esse que o Marcelo falou. Mas para você que tem uma criança, talvez a criança ande, a criança tem, mas ela não se expresse muito, o oxímetro de dedo faz uma boa ajuda, né, Marcelo? Ele é essencial hoje em toda a residência. Um aparelho desse aí é o que vai te dar parâmetro para você saber como é que tá, seja criança, seja um idoso, qualquer tipo de pessoa. O primeiro sinal evidente, que é a falta de ar, a frequência cardíaca elevada ou bem baixa, né? Então ele é muito essencial na residência. Ele foi muito usado na Covid-19, né? Que muita gente comprou. Eu fui procurar no começo, falta esse aparelho no mercado, mas aí depois se normalizou, graças a Deus, e hoje tem já uma facilidade maior de compra. Tá bom? Vale a pena lembrar que o senhor falou da Covid, muita gente nem conhecia o que era um oxímetro. Veio a passar a conhecer após a Covid, que aí o pessoal falou, puxa, o oxímetro mede a saturação.
né? Então o pessoal começou a aprender o aparelho, o equipamento depois da Covid. Houve um grande aumento. Os dois aparelhos, tanto de dedo quanto ele é ligado, esse já é ligado na tomada e ele tem também a bateria. O oxímetro de dedo somente pilha, tá? Só para ter uma ideia aí. E eu queria depois, né, vou até convidar o Marcelo depois para estar falando sobre, nós temos até esse vídeo no futuro, sobre os demais aparelhos que nós temos, que o Nicolas tem aqui, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu vou finalizar o vídeo agora para explicar para vocês como que foi tirado esse anel aqui, né, que o Nicolas engoliu, tá bom? Marcelo, mais uma vez, obrigado aí pela explicação, que Deus abençoe você mais uma vez. O Marcelo é um dos nossos parceiros aqui, né? Eu já falei isso no outro vídeo, mas volto a afirmar isso, uma pessoa muito importante aqui, que tem dado um suporte muito grande pra gente. São pessoas que, igual falei para vocês, procurem bons parceiros, bons profissionais que vão auxiliar-nos, né, a família que tem crianças, jovens, adultos com deficiências, são parceiros como esses aqui que nos tornam a dia mais, vamos dizer assim, mais fáceis de caminhar aí para o dia a dia. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você mais uma vez. Tá bom? Aí. Vamos dar continuidade então no vídeo aí. Fiquem até já. Bom, teve um ano do ano de 2018, o Nicolas, ele ainda estava se movimentando bem. Ele conseguia pegar as coisas, conseguia mexer no celular, ele gostava muito, ele tinha um celular que ele gostava, ele até brincava com esse celular. E o Nicolas, eu coloquei ele deitado e ele gostava muito de brincar com esse anel. Esse anel o André me deu e eu guardo ele até hoje também como uma forma de relembrar aí essa situação. E o Nicolas, nessa brincadeira, e ele deitado, ele brincando com o anel em sua mão, ele escorregou o anel e caiu na sua boca. E o Nicolas engoliu esse anel. Dali, como ele estava sozinho, né, assistindo televisão, deitado, nós não percebemos, e ele começou a ter uma mudança no seu comportamento. Por isso que é muito importante você, pai, mãe, observar muito bem o comportamento dos seus filhos, pois isso vai demonstrar ali como alguns não se expressam, vai mostrar ali como ele está. E o Nicolas então começou a babar bastante, e aquilo nos chamou a atenção, e eu procurei o anel, encontrei, eu falei, bom, esse anel deve ter perdido. E ali então o Nicolas começou a ter esse problema, ele comia bem, ele não comia. E então eu levei ele para o hospital, pronto-socorro, para eles fazerem ali uma avaliação. E o porquê que ele estava babando daquele jeito. Chegamos lá, o médico atendeu, um senhor, doutor, ele atendeu, não notou nada de estranho, a não ser a salivação excessiva. E ali então aí eu solicitei um raio-x e o doutor fez o raio-x. Interessante que quando o doutor ele tirou o raio-x, né, eles têm o costume de tirar o raio-x segurando assim dentro, na época, né, que era ainda desse sistema, ele tinha o costume de segurar assim com o dedo polegar assim. Então, quando ele tirou para ver o raio-x do Nicolas, ele tirou com o polegar assim. O polegar segurando a chapa de raio-x. E ele não notou nada, viu
a coluna do Nicolas, não notou nada e guardou novamente a chapa do raio-x no envelope e falou, olha, pode ir para casa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E me entregou aquela chapa. Essa chapa é essa aqui. Eu tenho, depois eu vou colocar também a foto aí para você dar uma olhada e ver que aqui tem o anel. O anel está nesse aqui na garganta do Nicolas, tá? Na garganta. Depois eu vou postar a foto direitinho aí para você ver. Na foto ele aparece melhor. Então, como o doutor colocou o dedo ali, o polegar, ele não viu e mandou a gente para casa. E o Nicolas não comia, e eu fiquei assim preocupado com aquilo, e fomos dormir. No outro dia de manhã, ele gostava de comer uma baguete na manhã, não comeu naquele dia, com a salivação excessiva, e ali então ele só tomava líquido, assim mesmo com um pouco de dificuldade. E eu orando a Deus, eu senti realmente Deus falando, vai no carro e pega a chapa de raio-x. Quando eu desci no carro e eu abri, levantei a chapa de raio-x, eu vi claramente, quando eu levantei, eu não fiz como o médico fez, eu vi que o anel estava na sua garganta. Aquilo me encheu de aflição, num misto de raiva, porque o médico não viu aquilo, e eu corri então com o Nicolas, peguei o Nicolas rapidamente, corri com ele no hospital. Chegamos no hospital ali, no pronto-socorro mesmo que eu fui, cheguei já brigando com as pessoas ali, um estado de emergência, falando para eles, mostrei a chapa, achei um absurdo, o médico não estava, que atendeu ele no dia, um dia anterior, e ali os médicos olharam aquilo, acharam também, ficaram assustados, e eu exigi que eles fizessem alguma coisa. Eles chegaram para mim falando do senhor Dailton, se nós internarmos o Nicolas aqui, vai ter uma certa demora para podermos, porque como aqui é um pronto-socorro, vai ter uma certa demora para transferirmos ele para um hospital. E um hospital que tem vaga pode ser até lá em São Paulo, então pode demorar. O que nós aconselhamos o senhor? Vá daqui, pegue ele aqui, leve direto para a Santa Casa, que a Santa Casa é um dos melhores hospitais que nós temos na América do Sul. Santa Casa hoje de Santos está muito bem aparelhada, com quase todos os profissionais ali da área da saúde, e eu sempre levava o Nicolas em emergências diretamente para a Santa Casa. Naquele dia eu levei no pronto-socorro achando que era mais rápido. Então eu peguei o Nicolas, fui direto para a Santa Casa, e chegando lá, entrei com o Nicolas rapidamente, solicitei aos médicos uma determinada atenção, porque aquilo já tinha 24 horas, porque quando eu fui no dia anterior, no pronto-socorro, era aproximadamente umas 5 horas da tarde, e até que passasse o dia todo, eu cheguei umas 3 horas da tarde na Santa Casa, até que resolvesse tudo, e ali eu dei entrada com o Nicolas, e eles começaram então a fazer ali os testes, ver o que tinha acontecido, e levamos então o Nicolas para a endoscopia, para a equipe da endoscopia. E ali a equipe de endoscopia então analisou, fez uma análise do Nicolas. A Andréia estava trabalhando nessa época, estava só eu ali, ela ficou, eu ligando para ela, acalmando, tentando acalmá-la, que a situação estava sob controle. Então os médicos sedaram o Nicolas da endoscopia e tentaram pinçar ali o anel, para tentar retirar o anel do Nicolas. E não conseguiram, porque a pinça que eles tinham era pequena. A ideia então, e isso, o tempo rodando, né? Isso até que
tiveram a ideia de chamar o instrumentador cirúrgico. Então ele veio com 3 pinças e tentou nenhuma das 3. Aí ele voltou novamente, e aquilo já começando a nos dar uma certa preocupação pela demora que foi, porque já era 18 horas, a Andréia já tinha chego do trabalho, ela veio direto para o hospital, e ali então nós começamos a orar, a pedir a Deus, e veio o instrumentista novamente, o instrumentador, e trouxe toda a sua mala de instrumentos cirúrgicos. Foi até algo, né, interessante, porque ele ali tinha já a possibilidade, naquela mala, de acessar qualquer pinça de tamanho maior. Até que eles conseguiram, graças a Deus, retirar o anel do Nicolas, da garganta do Nicolas, com a pinça mais profunda e com cuidado. Por quê? Porque se eles fizessem um movimento errado, o anel entraria mais e dificultaria mais a retirada, com o risco, correndo o risco até de ter que fazer uma operação para abrir aqui a traqueia e poder retirar esse anel. Então, a pinça que eles usaram, uma pinça bem comprida, graças a Deus, aos esforços médicos do instrumentador cirúrgico, eles conseguiram retirar o anel. Ali o médico saiu até brincando conosco para tirar aquela tensão, né? E graças a Deus conseguimos vencer mais essa. O Nicolas, né, que eu costumo dizer que ele é um vencedor, conseguimos vencer mais essa etapa da vida. Por isso que eu quero deixar bem claro para vocês nesse momento que prestem muita atenção nos seus filhos, nos sinais vitais, naquilo que eles apresentam para a gente, porque nós muitas vezes, como os pais de crianças especiais, vamos ter que ser a boca, ser os olhos, ouvidos ali dos nossos filhos, e a atenção é muito importante nessa hora. Por isso eu quero deixar bem claro essa experiência que nós tivemos aí, e você no dia a dia pode aprender bastante com o seu filho. Por isso que eu digo, gente, não é o fim do mundo ter uma criança especial. Você vai aprender bastante ali, lógico, de uma maneira diferente das demais famílias, mas isso não quer dizer que a vida se tornou sem alegria, sem lutas. Todos temos lutas, todos temos dificuldades, mas Deus está no controle. Por isso, não perca a fé, não perca a sua disposição, seja realmente um pai, uma mãe presente, porque isso vai fazer muita diferença para o seu filho. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar nessa missão, nessa importante missão que Deus colocou em nossas mãos. Deus abençoe vocês, e encerro aqui mais um vídeo, Pais Especiais, Seus Filhos, Suas Histórias.